A graça e a paz do nosso amado e querido Salvador, Jesus Cristo, único Senhor, Rei dos Reis e soberano. Hoje é um dia maravilhoso, não sei se dá para você ouvir aí no vídeo que nós estamos gravando, a chuva que Deus está mandando sobre a terra, e é maravilhoso esse clima, e é um momento muito oportuno para as nossas devocionais, para que possamos estar em oração, adorando a Deus, louvando a Deus, meditando nas Santas Escrituras. Estava sem gravar esses dias, porque tive que trabalhar 3 dias consecutivos, mas para a glória de Deus, hoje estou de folga aqui com a família, e estou aproveitando essa oportunidade para gravar mais uma devocional para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está tudo bem com vocês, meus irmãos? Pois compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, faça o seu comentário. E para a glória de Deus, nós estamos incentivando você. Há um dia sim, outro não, nós estamos gravando aqui as nossas devocionais, te incentivando, te encorajando a todos os dias você manter viva essa comunhão com o Senhor, manter viva essa intimidade com Deus, porque é muito maravilhoso a gente poder andar em espírito, buscar a Deus, todos os dias santificando o nosso coração, o nosso caráter, para a glória do Senhor Jesus, tá bom? E hoje nós estamos então na nossa devocional de número 86. 86. Hoje é 7 de abril de 2023. Nós estamos aqui para mais uma devocional. E hoje nós vamos continuar no livro de Juízes. Se você vê aí a nossa devocional, você pode ver aí no nosso canal, no nosso vídeo, há uns 3 dias atrás, nós começamos aqui a falar sobre o tempo dos juízes, né, em que o povo de Israel, o povo de Deus vivia naquele ciclo, né, aquele ciclo de obediência, de desobediência, né, esse ciclo de crise moral, crise espiritual, porque aquela nova geração, não aquela primeira, que todos morreram no deserto por causa da rebeldia, da desobediência, e nem a segunda geração também, aqui já é uma terceira geração. Moisés havia morrido, Josué também havia morrido, e diz a Escritura que essa terceira geração, eles não conheciam o Senhor, e nem conheciam os seus grandes feitos, suas grandes obras, por conta que eles não conheciam o Senhor, nem suas obras, cada um fazia o que queria, cada um escolhia, praticava atos que o seu próprio coração determinava se era certo ou errado. Eles não tinham a lei de Deus, os mandamentos de Deus, como padrão, como referência do que é certo e do que é errado. Cada um andava segundo o seu próprio coração, enganoso e pecaminoso. Eles não conheciam o Senhor. E essa terceira geração, então, eles vão sofrer a consequência da desobediência. Que havia uma aliança, um pacto. Esse pacto que nós lemos ali em Deuteronômio, Deus deixou bem claro para o seu povo. Se vocês me obedecerem, se vocês atentarem para as minhas palavras, se vocês andarem em retidão, seguindo os meus mandamentos, não adorando outros deuses, não se misturando com essas outras nações pagãs, para a terra a qual eu vou dar a vocês, vocês vão possuí-la, eu vou dar a vocês, vou guerrear junto com vocês, de forma que os inimigos não terão vitória sobre vocês, porque eu sou o Deus de vocês e vocês é o meu povo. Se vocês me obedecerem, toda sorte de bênção será derramada sobre vocês. Esses eram os termos da lei. Mas também havia maldição para aqueles que não honrassem, para aqueles que não obedecessem, para aqueles que não se submetessem em obediência às leis do Senhor. E a maldição, os termos da lei que implicavam as maldições eram: vocês serão derrotados, vocês serão escravos, vocês não conseguirão vencer os inimigos nas terras a qual eu prometi a vocês, se vocês me desobedecerem, se vocês não cumprirem os meus mandamentos, a minha ira será derramada sobre vocês, sobre o meu povo. E Deus então cumpre a sua palavra. E aqui no livro de Juízes, nós podemos encontrar esse ciclo. Quando Deus levantava um juiz, que era um líder escolhido por Deus para julgar o povo e para libertar o povo da opressão dos inimigos, enquanto aquele juiz que tinha autorização de Deus e que representava a autoridade de Deus ali em Israel, nas tribos de Israel, enquanto aquele juiz estava liderando, estava vivo,
O povo vivia em paz. O povo se submetia à lei, à autoridade daquele juiz. Mas diz a Escritura que logo quando o juiz morria, o povo voltava de novo para suas práticas pecaminosas. E ali os inimigos, os midianitas, os filisteus, os cananeus, todos os inimigos de Israel, nações mais fortes e poderosas do que o próprio povo de Israel, que é o que fazia a diferença entre o povo de Israel para com as outras nações, não era o número de exército ou de guerreiros que existia no povo de Israel, até porque era um povo pequeno, era um povo que não tinha nenhuma experiência de guerra e bélica, de confronto, de armas. As outras nações eram muito maiores, muito mais experientes em termos de guerra do que o povo de Israel. Então Deus deixa bem claro, eu escolhi vocês, não porque vocês mereçam, mas eu escolhi vocês, vocês é a menor nação diante das outras nações, mas a minha presença está com vocês. Essa era a diferença, era que o Deus de Israel era conhecido entre as outras nações, era um Deus temível, era um Deus que guerreava com o seu povo, era um Deus que lutava com o seu povo. Todas as histórias de como Deus libertou o povo de Israel do Egito era notório para as outras nações, de forma que as nações temiam Israel, porque Deus era com eles, porque Deus guerreava com eles. E essa era a diferença. Mas a presença de Deus, a vitória de Deus com o seu povo era condicionada à obediência. Se eles obedecessem, eles teriam vitória contra os seus inimigos, mas se eles desobedecessem, eles seriam derrotados como disciplina de Deus sobre eles, para que eles se arrependessem, para que eles se voltassem para Deus. Então nós vemos aqui um povo rebelde, um ciclo de quedas e quedas de restauração. Sempre, constantemente, o povo estava nessa gangorra. Uma hora estava obedecendo, outra hora estava desobedecendo. E aqui no capítulo 4, que é o nosso texto base da nossa devocional, do versículo 1 do versículo 4, nós encontramos que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Essa é uma expressão que constantemente você vai ler no livro de Juízes. O povo tornando ao pecado. O povo caindo, Deus levantava um juiz, demonstrando sua lealdade, demonstrando sua fidelidade, seu amor, sua misericórdia para com o seu povo, mesmo o seu povo rebelde, mesmo o seu povo em desobediência, Deus tinha misericórdia quando aquele povo se voltava para ele, porque também eram os termos da aliança, porque Deus é fiel à sua aliança, e quando aquele povo se voltava para ele, Deus tinha misericórdia, levantava um juiz. Mas constantemente você vai encontrar essa expressão, que os filhos é tornar o que era fazer mal. O que é fazer mal aos olhos do Senhor? O que significa isso? Era desobedecer os mandamentos de Deus. Porque todas as vezes que nós transgredimos a lei de Deus, todas as vezes que nós não obedecemos a Escritura, nós estamos andando e trilhando e cometendo coisas má perante os olhos do Senhor. Os nossos caminhos, toda a nossa vida, toda a nossa conduta, o que pensamos, o que somos, independente do que as pessoas pensam de nós, mas de fato quem nos conhece é Deus. Deus conhece os nossos caminhos, Deus conhece as nossas ações. E será que o que nós estamos pensando, falando e fazendo, será que não tem sido mal perante o Senhor? Será que os nossos caminhos, as nossas atitudes, as nossas ações, o nosso comportamento como cristão tem agradado ao Senhor? Ou será que é mal as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos pensamentos? Constantemente nós estamos falhando e caindo nos mesmos pecados. Que arrependimento é esse? É um falso arrependimento. O que Deus quer de nós é abandono do pecado. O que Deus quer de nós é que nós, de uma vez por toda, quebremos toda a opressão, toda a ligação com práticas mundanas e pecaminosas, porque somos nova criatura, e em Cristo o pecado não tem domínio sobre nós. Então a gente vê aqui que o povo de Israel está vivendo nesse ciclo que não é diferente de muitos cristãos nos dias de hoje, que constantemente estão caindo nos seus pecados, constantemente estão desejando e voltando para as práticas pecaminosas do velho homem. Então é algo que nós precisamos compreender e entender, e em oração, diante da palavra,
nos libertar e vivermos de fato essa nova vida, para que nós não sejamos, como diz o provérbio lá em 1 Pedro, ou é 2 Pedro, se não me falha a memória, como a porca que é lavada e volta para a lama, e como um cão que vomita e volta a comer o seu vômito. É assim que muitos têm se comportado quando caem reincidentemente, várias vezes nas suas práticas pecaminosas, e não quebra de uma vez por toda essa prisão com esses atos pecaminosos, para que assim viva uma vida constante, poderosa em Deus, em santidade. Então eles tornaram o fazer mal aos olhos do Senhor, tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o versículo 2 do capítulo 4 diz que Deus os entregou. Isso aqui que está o perigo. Porque tem muita gente que não conhece o caráter de Deus. Tem muito cristão que precisa conhecer quem é Deus. Irmãos, Deus é amor, mas Deus também é justiça. E como Deus reto, como Deus justo, Ele cumpre a sua palavra. Quando eu vivo no pecado, quando eu desobedeço a Deus, Ele me entrega. Mas essa entrega de Deus não é para me destruir, não é para me matar, mas é para me corrigir, para gerar arrependimento no meu coração. É bem verdade que muitos vão morrer, porque a história de Israel nos mostra que muitos morreram por causa da murmuração, da rebeldia, da idolatria, do pecado dos seus corações. Deus exercia um juízo de morte para com o seu povo. E nós não estamos falando aqui só porque era do tempo da lei, não. Por quê? Porque sempre foi pela graça. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, Deus sempre estendeu a sua mão, o seu perdão, pela graça. Sempre foi pela graça, sempre foi pela bondade e pela misericórdia de Deus. Desde Adão até os nossos dias, sempre foi pela graça. Agora nós temos a antiga aliança e nós temos a nova aliança, e mesmo na nova aliança, a gente vê Deus, Jesus, Deus usando juízo de morte contra aqueles que se rebelam contra a sua vontade. O exemplo disso é Ananias e Safira. Morreram por tentar mentir ao Espírito Santo, ao pastor, ao líder Pedro, com relação à oferta que eles prometeram. E muitos outros casos que Deus exerce juízo de morte, sim. Mas também nós temos uma disciplina que Deus permite de opressão. E aqui o povo de Israel foi entregue aos inimigos para que o povo se lembrasse dos mandamentos do Senhor e se reconciliasse com Deus. E Deus os entregou nas mãos de um rei, do rei de Canaã, chamado Jabim. E diz a Escritura que esse Jabim tinha um grande exército poderoso e que ele tinha 900 carros de ferro. Era um homem extremamente preparado, militarmente falando, e ele oprimiu Israel, tomou os territórios de Israel, ia dividir os territórios de Israel. A mesma terra que Deus prometeu ao seu povo agora estava sendo entregue nas mãos dos inimigos por causa da desobediência do povo, porque a permanência deles na terra da promessa era condicionado à aliança que Deus disse: vocês precisam me obedecer. Aqui está o segredo: obediência, submissão à vontade de Deus. Não é uma obediência parcial, mas é uma obediência total. E ali, Jabim, o rei de Canaã, oprimiu o povo de Israel. E agora, esse mesmo povo, debaixo do chicote de Deus, da ira de Deus, esse povo vai se voltar para o Senhor. Sempre nós vamos encontrar esse ciclo aqui no livro de Juízes. Eles clamam ao Senhor, Deus de Israel. E Deus então escuta a voz do seu povo, o gemido e o clamor do seu povo. Que Deus maravilhoso, que Deus bondoso, que Deus fiel, que Deus justo. Nosso Deus é incomparável. Deus escuta o seu povo. Deus entrega ao seu povo, mas ele não vai de todo abandoná-lo. Porque se esse povo se voltar para ele, ele tem uma aliança e Deus é fiel para com a sua aliança. E Deus então se volta para o seu povo. E agora Deus vai levantar no cenário aqui, no contexto, uma mulher, Débora. Os 12 juízes de Israel, 11 eram homens, mas apenas uma mulher chamada Débora, que se apresenta como profetisa e juíza. Deus vai usar uma mulher. Mas por que Deus vai levantar essa mulher? Por que Deus vai levantar Débora em meio a essa crise política, em meio a essa escravidão, quando o povo de Israel se volta para Deus? Há quem diga, alguns estudiosos, que havia uma crise de liderança. Homens covardes,
homens que não se posicionavam, homens que não tinham nenhuma capacidade de liderar Israel em meio àquela crise, porque esses homens eram covardes. Esses homens também estavam vivendo em desobediência. Então Deus decide, segundo a sua soberania, segundo o seu poder, levantar uma mulher corajosa, uma mulher fiel, uma mulher ousada, uma mulher que Deus levanta para representá-lo como juíza e como profetisa para liderar Israel, para aconselhar Israel, que eles deveriam se voltar para Deus, e aquela profetisa vai liderar uma guerra contra Jabim, e eles terão vitória, Isso que é interessante. Jabim queria conquistar a terra prometida, os cananeus, queria dividir a terra de Israel. E ali o povo estava oprimido, o coração do povo estava desfalecido. Ele tinha um exército poderoso, como nós lemos aqui, de 900 carros de guerra. Humanamente falando, era impossível o povo de Israel vencer esse exército aqui. O segredo era que Deus lutava com eles. Mas agora Deus estava contra o seu povo por causa da desobediência. Mas mesmo assim, Deus cheio de amor, Deus cheio de misericórdia. Deus então levanta uma juíza, Débora, para liderar esse povo, diante da covardia dos homens, diante que os homens estavam se escondendo debaixo dos seus pecados, de suas crises. Então Deus levanta uma mulher que tem o seu coração voltado para Ele. Deus é soberano, Deus é fiel. Então, em uma crise dessa dimensão, Deus levanta uma mulher. Deus não levanta um grande exército, um general experiente na guerra, experiente na batalha, mas Deus levanta uma mulher. Era Débora. E ela começa a liderar o povo nesse processo de libertação desse rei chamado Jabim. Ela era uma profetisa. Ela era a boca de Deus para aquele povo. E o povo confiava nas previsões e nos conselhos de Débora. Ao ponto de, no capítulo 5, no versículo 7, diz que Débora era a mãe de Israel. Ela decidia sobre as questões que eles deveriam resolver. Débora liderava aquele povo, aconselhava aquele povo como boca de Deus para aquele exército, para aquela nação, para aquela tribo. Então, ser profetisa em Israel, Débora demonstra coragem, porque ser uma profetisa implicava implicações que custavam ali até a sua própria vida. Porque se caso a profetisa falasse algo que Deus não autorizou ela a falar, imediatamente ela seria julgada e apedrejada, e Deus exercia juízo de morte contra o falso profeta ou a falsa profetisa. Mas Débora, ela é uma mulher que Deus levantou, que Deus escolheu, então ela fala da parte de Deus. Ela arrisca sua própria vida para liderar aquele exército, mas ela tem consciência de que Deus é com ela e que as palavras que ela fala não é palavras que vêm dela mesma, mas é a palavra que vem de Deus. Então ela é aprovada pelo Senhor. E a nação de Israel olha e vê nela uma mulher que Deus levantou. E ali Deus usa aquela mulher para libertar Israel. E ela exerce influência de liderança sobre aquele povo. E ali o povo então se livra de uma grande catástrofe política diante da escravidão de Jabim, rei de Canaã. Algumas questões importantes aqui. Eu não vou entrar no mérito se a mulher pode ou não ser pastora. Eu não concordo. Mas eu não vou entrar nesse mérito teológico. Mas a questão é que Deus levanta pessoas. Deus usa pessoas. Pessoas que falam a palavra, que pregam a palavra. E isso inclui o ministério das mulheres também. Deus pode usar mulheres para trazerem uma palavra da parte de Deus, da Escritura, para o seu povo. Que nós não sejamos como os discípulos, que não criam no testemunho daquelas mulheres, de Maria Madalena, de outras mulheres, quando chegaram para eles e disseram, Jesus ressuscitou, porque eram mulheres, eles não creram no testemunho delas. Não, Deus pode usar mulheres, e tem muitas mulheres de Deus nos nossos dias, que têm pregado a palavra, que vivem a palavra, são mulheres piedosas, independente se elas exercem o ministério pastoral ou não. E uma outra questão que precisamos compreender, é que precisamos discernir a voz de Deus, precisamos dar ouvido aos conselhos de Deus, e examinar à luz da Escritura o que vem de Deus e o que não vem, porque ai daquele que falar algo que Deus não mandou falar. A revelação está aqui,
Tudo que eu preciso compreender, tudo que eu preciso entender, está aqui na Escritura. Se eu falar algo que eu digo que é de Deus, se não está respaldado pela palavra, é mentira, é engano, é um falso profeta, é uma falsa profetisa. Devemos discernir o que vem de Deus. Débora, o povo via nela os conselhos que vinham de Deus. E aquela mulher, de maneira ousada e corajosa, lidera Israel. Diante da covardia dos homens, diante da fraqueza de homens que não assumiram. Então Deus, na sua soberania, no seu poder, usa quem Ele quer, da forma como Ele quer. E aqui Deus está usando uma mulher corajosa, que lidera, nesse momento, nesse contexto, a nação de Israel. A verdade é, como nós lidamos com as questões diversas na nossa vida. Precisamos entender que lutas virão, inimigos se levantam contra nós. Mas assim como Débora, precisamos tomar uma postura de ousadia, de coragem diante dos nossos inimigos invisíveis. Diante da carne, diante do mundo, diante de Satanás. Precisamos tomar uma postura de coragem e consultar a Deus através da palavra, para que não venhamos tomar decisões que não estejam de conformidade com a palavra. Deus sempre vai usar pessoas para nos dar conselhos, como Débora, que se levanta como uma juíza e dá uma direção para o povo. Quando o povo não sabe para onde ir, aquela mulher está falando, é boca de Deus. Quantas vezes Deus tem usado pessoas para nos dar conselhos, mas como estúpidos e tolos, a gente não escuta a voz de Deus através das pessoas. E isso vai nos custar muito caro. Porque os bons conselhos traz sabedoria e traz vitória, como diz em Provérbios 11, 14 e 20, 18. E são pessoas fiéis, pessoas de Deus que precisamos procurar. Quando nós precisamos de conselhos, quando nós precisamos de uma palavra, precisamos procurar pessoas de caráter, pessoas comprometidas com a Escritura, para nos ajudar, para nos aconselhar, para serem bocas de Deus para nós. Não devemos nos isolar diante da crise, quando nós estamos vivendo em crise. Nós devemos procurar a ajuda de Deus e dos seus servos fiéis, como o povo de Israel encontrou em Débora essa confiança. Também Deus tem levantado homens, Déboras, mulheres de Deus, homens de Deus, para nos orientar, para nos ajudar diante da crise que nós vivemos. Devemos ouvir a voz de Deus. E Deus então usa essa mulher, porque Deus, Ele usa quem Ele quer, Ele é soberano. Entendamos que os inimigos sempre existirão, mas nós precisamos ouvir os conselhos de Deus. Precisamos ouvir a direção de Deus para nós, para que nos livremos, para que tenhamos vitória diante dos inimigos, diante dos nossos inimigos. Também vamos orar. Pai Santo, a Tua palavra nos diz que o Senhor usou Débora para aconselhar, para liderar o povo de Israel. Essa mulher se apresenta no cenário, Pai, diante da crise de liderança, quando homens se acovardaram. O Senhor usa quem o Senhor quer. E essa mulher é tão valiosa, essa mulher mostra para nós um exemplo de coragem, de ousadia, de uma mulher que teme ao Senhor, de uma mulher que dá conselhos para o povo de Israel, não segundo o seu próprio coração, mas conselhos que vêm de Ti. Ó Deus, que o Senhor nos dê um coração sábio, para que possamos ouvir os conselhos que vêm do Senhor. Tira toda a estupidez, tira toda a insensatez do nosso coração, que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz, para que nós possamos enfrentar os nossos inimigos, Pai, não na força do nosso braço, mas no poder do Teu Espírito, no poder da Tua palavra. Nos fortalece, Senhor. Levanta mulheres, levanta homens de Deus em meio a essa crise, Pai, para serem boca de Deus nos nossos dias, com ousadia, com coragem, com intrepidez que vem do Senhor. Pai, que o Teu nome seja glorificado na Sua igreja, Pai, para a Tua glória, e que em meio a essa crise, o Senhor nos levante com ousadia, para sermos comprometidos com a verdade do Senhor, e possamos falar apenas o que a Tua palavra diz. É isso que eu te peço nessa devocional, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, compartilhe o nosso vídeo. E nunca esqueça, Deus usa quem Ele quer, da forma como Ele quer. Deus pode usar homens e mulheres para ser boca de Deus para mim e para você, segundo a Escritura. Precisamos ouvir os conselhos que vêm de Deus, para que tenhamos vitória contra os inimigos. Não digo inimigos físicos, porque por esses nós devemos orar, mas inimigos, 3 especialmente: carne, mundo e o diabo. Deus te abençoe.